Agora na Mensagem, você fica por dentro dos principais eventos da nossa Diocese. Vanessa Oliveira apresenta Diocese em Movimento. 10h mais 5. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com mais um espaço de informação aqui na Rádio Mensagem. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2015, um lindo sábado. O programa Diocese em Movimento tem a produção e a apresentação de Vanessa Oliveira. A coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio. A mesa de som é de Robson Barros, a direção de Fernando Menegatti e a supervisão geral do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço mais uma vez para a divulgação dos fatos e acontecimentos de nossa Diocese. Diocese composta pelas cidades de Jacareí, São José dos Campos, Igaratá, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Diocese em Movimento, um programa de formação e informação. Já estamos no ar. Ligue e participe. E neste sábado, no programa Diocese em Movimento, nós vamos falar sobre a educação na fé. Já ouviu falar sobre isso? Pode não ter ouvido nestes termos, mas com certeza você já levou o seu filho para ser educado na fé, ou mesmo você já foi educado na fé. A importância da catequese está em proporcionar um encontro com Jesus que nos revela o ministério de Deus, bom e misericordioso. A catequese é, portanto, todo o processo de iniciação à vida de fé. Inclui o crescimento na santidade pessoal e a inserção na comunidade à luz da palavra de Deus. Neste sábado, no programa Diocese em Movimento, nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Pastoral Catequética de nossa Diocese de São José dos Campos. E para falar para nós sobre este assunto, nós estamos recebendo os novos coordenadores, se assim podemos dizer, da Pastoral Catequética de nossa Diocese, a Juliana e também o Evandro. Juliana, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Mensagem, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Bom dia, muito obrigada também pelo convite e esperamos aí contribuir um pouquinho mais aí com as dúvidas dos participantes. Com certeza vai contribuir muito. Conosco também está o Evandro. Evandro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mensagem. Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes, a paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Amém. Lembrando que a Juliana e o Evandro são um casal, né? Uma família aí representando, coordenando. Eu comentei que vocês são os novos coordenadores, é isso mesmo, Evandro? Exato. Então, começaram agora neste ano de 2015. Em janeiro assumiram? Exatamente, em janeiro. Bacana. Existe uma eleição para escolher essa nova coordenação? É um convite da própria diocese? Ou realmente a gente tem ali o trabalho de vocês e sabe que um tempo vai ter que estar assumindo mesmo? Como que é isso? Existe o trabalho, né, de todo mundo e isso é analisado. Mas existe o convite, na verdade. É um convite realizado, pelo pároco responsável e pelo bispo, Dom César no caso. Bacana, então boa coordenação para vocês aí, é muito trabalho, que a gente sabe que é uma pastoral bem importante, então bom trabalho para vocês. Lembrando que você, ouvinte da Rádio Mensagem, pode também nos auxiliar no desenvolvimento desse programa, participando conosco e fazendo suas perguntas. Os telefones já estão liberados, 3954 3010 ou 3954 3011, e se você preferir, tá ligadinho na internet, sintonizado na Rádio Mensagem, quer mandar também para a gente uma mensagem pelo WhatsApp, anote aí o número. É o 12, se você estiver em outra localidade, 981287625. Mande para a gente aqui a sua mensagem de bom dia ou mesmo uma pergunta sobre a pastoral catequética. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para os nossos ouvintes, porque quando a gente fala de pastoral catequética, todo mundo acha que sabe tudo. Fala, eu já fiz catequese, eu já sei de tudo, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes a gente não conhece a proposta principal desta pastoral que realmente nos sustenta, que é o alicerce, né? No entanto, a gente sabe que faz muita coisa na nossa vida. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente do principal objetivo dessa pastoral, quando a gente fala de pastoral catequética, educação na fé. Para nós, leigos da Igreja Católica Apostólica Romana, o que precisa ficar bem claro
é que quando se fala de catequese é formação. E no nosso caso, é a formação voltada para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, seria o querigma. Sempre esse primeiro anúncio, essa primeira vivência, essa primeira experiência na pessoa de Jesus Cristo. Mas não o Jesus Cristo histórico, porque houveram vários e vários personagens na história, pessoas importantes, como Jesus também o foi, mas Jesus Deus. Por isso que nós acreditamos em Jesus, Filho de Deus, e Jesus o próprio Deus, a Santíssima Trindade envolta nesse mistério. E nós somos anunciadores desse mistério. O catequista por excelência é o profeta dos novos dias. É aquele que anuncia Jesus, é aquele que faz o catequizando sentir essa experiência viva, não do Jesus histórico, mas do Jesus Deus. E é muito importante quando a gente fala em relação a isso, né, essa questão de formação, porque nós, quando crianças, né, a gente já recebe um primeiro sacramento, né, muitas vezes o batismo, ao qual os pais são ali, né, os responsáveis por este sacramento. Mas a partir de então, né, a gente começa a ser responsável. A criança já começa, através do incentivo dos pais, a ser responsáveis por outros sacramentos. Juliana, fala um pouquinho pra gente sobre isso. A catequese, ela é importante também para os sacramentos, né? Sim, sem realizar a catequese, não tem como receber o sacramento, né? Então, vão receber o sacramento da Eucaristia, né? A primeira comunhão, como quase todo mundo aí conhece, né? Então, ele é importante nesse processo para conhecimento, porque não tem condições a criança receber a primeira comunhão. Mas por que eu estou recebendo a comunhão? Para que eu estou aqui? Então, por isso existe uma formação que hoje na diocese é colocada em 3 anos, em que a criança vai passar por esse processo de aprendizado, vai ter um contato maior com a palavra de Deus, um contato maior com as atividades da igreja, daquilo que está envolvendo toda a comunidade cristã. Então, ela tem essa oportunidade de estar conhecendo mais, e a partir desse processo todo ocorrido, ela recebe o sacramento. Porém, não vamos confundir sacramento como se fosse um diploma, porque não é um diploma, tá? Ninguém vai lá receber o seu diploma do 9º ano, não. É um processo de conhecimento de Deus e que existe a necessidade, né? Porque às vezes muitas crianças não recebem esse conhecimento em casa. Então precisa sempre estar estudando um pouquinho mais para poder receber o sacramento. Com certeza, é como se estivesse preparando, né, o nosso coração para receber. E é muito importante quando coloca isso, porque infelizmente, às vezes nem os próprios pais, eu digo por mãe, a gente em casa não consegue explicar isso para os filhos, né, Wander? A gente não consegue passar para eles, olha, você vai lá receber um sacramento. A gente às vezes até tenta falar, mas fala de uma linguagem tão complicada que a criança fica pra gente olhando, não tô entendendo nada, né? Para eles é como quando participa nas Santas Missas, vê lá e fala, mas por que você vai lá, né? Eu já recebi essa pergunta do meu filho, mãe, mas por que você come aquilo lá? Por que eu não posso comer? Eu acho que para vocês deve chegar essas perguntas logo no início dos primeiros anos, né? Sim, outra coisa que precisa ficar claro para nós é como a nossa catequese é cristocêntrica, Cristo, o centro de todo o nosso ensinamento, não só na educação para crianças, mas sim em todas as catequeses, de adultos, da diversidade. Então, como nós seguimos esse eixo cristocêntrico, essa formação cabe a nós, catequistas, os profetas do Novo Tempo, completar a educação religiosa que não foi dada em casa. Nós não podemos ter o pressuposto que todo pai e mãe ensinam devidamente a criança nessa formação cristã. E sim, cabe a nós, igreja, completarmos essa educação. Claro que os primeiros catequistas são os pais, porque nós, na nossa igreja católica apostólica romana, nós descendemos da religião judaica. E a religião judaica, a catequese era feita de pai para filho, era feita em casa. Mas, com o tempo, o crescimento da nossa igreja, isso foi se esfriando nos lares, nas famílias, e também o nosso mundo secular, que é tudo contra ser cristão. Então, cabe a nós completarmos essa educação cristã, mas sim, os pais também, eles devem sempre estar colaborando nessa catequese,
E com uma série, participando das reuniões, participando das missas, levando as crianças no horário para a catequese, não chegando atrasado, buscando também no horário, não buscando antecipadamente, e também participando desse processo de formação, através de reuniões, de formação mesmo, que toda a paróquia fornece. Isso, graças a Deus, eu falo de coração feliz e de coração cheio. A nossa diocese de São José dos Campos é uma diocese rica em fé. As pessoas têm fé, as pessoas procuram. Nós viemos de outras dioceses que a fé é mais fria. Mas aqui não sei se é a proximidade de Aparecida ou o próprio Vale. Então isso proporciona as pessoas a procurarem Deus. E elas procuram. Então já facilita o nosso trabalho como catequista, como igreja. Mas também pedimos aos pais encarecidamente que nos ajudem nesse trabalho de formação dos seus filhos. Com certeza, até porque a partir do momento que você, pai ou mãe, senta para ensinar o seu filho alguma coisa, seja uma simples oração, você está se aproximando ainda mais de Deus, né? Porque Deus te deu a missão quanto um filho, uma filha, uma neta, enfim. E você pode proporcionar aquilo para ela. Hoje, num mundo em que os pais, as famílias não têm mais tempo de sentar-se e conversar um pouquinho, quem sabe um tempinho, né? Já ajuda. Agora, Juliana, para quem está nos acompanhando em casa, tem lá um filho pequenininho, tá doido para colocar o filho na catequese. Eu posso colocar meu filho quando eu achar que eu devo colocar? Como que funciona isso? Quais são as regras verdadeiras em que a diocese coloca para que seja o passo inicial para a catequese? Então, a catequese inicial, ela começa no ano em que a criança completa 7 anos. Então, é neste ano que ela realmente começa. Porém, existem algumas paróquias que colocam a pré-catequese, colocando as crianças antes. Aí tem um outro trabalho, um trabalho mais dinâmico, mais lúdico com as crianças. Mas a formação catequética começa no ano em que as crianças completam 7 anos. Então, no caso, quando a criança completa 7 anos, os pais já devem estar buscando a paróquia mais próxima. Qual que é a orientação? Eu moro em uma região da cidade, mas eu quero colocar meu filho em outra. Qual que é a orientação quanto a isso? É estar mais próximo? Como a catequese define essa questão de localidade para catequizar o filho? O pai pode até colocar a criança em outra igreja que não seja tão próxima da sua. Vai ter a questão da distância, da dificuldade. Então, o que nós falamos? Procure a paróquia da sua região, do seu bairro, que é mais próxima da sua casa. Porque se você fizer isso, vai ficar muito mais fácil de você cumprir todos os compromissos, as atividades. Já pensou? Você mora num lado e coloca a criança na cidade, numa igreja do outro lado. Como é que você vai? A missa, a participação da criança com as outras crianças, fica difícil. Você vai acabar isolando o seu filho, porque daí eu coloco meu filho numa catequese numa região e participo na missa em outra região. Aí ele não encontra com aquela turminha de crianças, ele não encontra com uma catequista. Então a facilidade é colocar perto da sua casa. Mas lógico, tem a questão do horário. Às vezes tem pais que trabalham e só pode naquele horário. Justo na paróquia próximo, não tem. Aí tem que ir um pouquinho mais longe. Mas procure ir próximo, gente. Eles estão livres para escolher onde quer colocar. Com certeza. O problema é certeza. que realmente tem que assumir compromisso. Agora, falando em assumir compromisso, como é que fica, Evandro, o papel dos pais a partir do momento em que eles decidem que vão colocar as crianças na catequese? O catequista tem como função dar algumas orientações para os pais, até porque a criança de 7 anos não tem uma responsabilidade. Então, mais uma vez, assim como no batismo, os pais assumem mais um compromisso ali. Sim, como eu tinha falado há pouco, a educação familiar religiosa é importantíssima. E nesse caso, o apoio dos pais é importantíssimo. Muitas vezes até porque os pais estão afastados, ou os pais só foram batizados e hoje estão retornando, porque a nossa região, aqui a Diocese de São José dos Campos, tem muitas pessoas oriundas até de outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro. E essas pessoas tiveram um querigma, o primeiro encontro lá em suas cidades natais. Só que aqui elas procuram logo a igreja porque querem que seu filho seja educado na fé, mas muitas vezes não sabem o como. Então, para isso existe a paróquia, existe o pároco, o vigário, nas várias paróquias que temos aqui na nossa diocese. Mas o catequista, toda a paróquia em si, ela é constituída. Por exemplo, as inscrições caíram justo nessa época. Essa entrevista, esse nosso bate-papo é bem propício,
porque essa é a época das maiorias das inscrições de todas as paróquias. Foi um pouquinho antes, está sendo agora, vai ser um pouquinho depois, então pais, podem procurar as paróquias mais próximas da sua casa, que esse é o tempo propício. Mas fora isso, participarem das reuniões com os catequistas, participarem daquelas reuniões gerais, darem um exemplo aos seus filhos. Como que um pai vai exigir de um filho que ele vá à missa se o pai não vai na missa? Então o pai, ele tem o dever de ir na missa, pelo menos uma vez, como a igreja pede, aos domingos. Fora isso, claro, os pais procurarem ter contato com o catequista. O catequista, ele precisa conhecer um pouco a realidade dos pais, mas também os pais têm que estarem dispostos a deixarem ser conhecidos, né? E claro, também os pais tentarem conhecer um pouco daquilo que seus filhos estão estudando, porque às vezes, como o pai está muito tempo afastado da igreja e está retornando, então ele precisa também ter contato com material de catequese para poder ajudar o filho, como se fosse uma escola. O filho tem dúvida em matemática, o pai vai lá e ajuda. O filho tem dúvida em português, mesma coisa. A educação religiosa, o pai tem que fornecer total apoio, porque senão fica muito difícil o trabalho de nós catequistas. Até porque eu gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Eu acredito hoje, eu fui catequista por alguns anos e eu acredito que vocês passem pela mesma situação. Muitos pais, muitas pessoas acham que o catequista ele tem a obrigação de ensinar os filhos. Eles acreditam que o catequista é um funcionário da igreja e ele recebe por aquilo. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que o catequista, ele é um diocesano, ele é um cristão que se dispõe a ir lá e ajudar aos outros. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho isso pra gente, Juliana, porque a gente tem que deixar claro que a partir do momento que você assume colocar o seu filho na catequese, você assume auxiliar, assim como o Evandro bem colocou. É um compromisso, é um ciclo, então todo mundo tem que ajudar, né? Isso, porque na verdade o catequista é voluntário. Todos nós somos voluntários. Seja o catequista, os coordenadores também na paróquia, somos todos voluntários, que nos dispomos, num determinado tempo, a colaborar na educação da fé de outras crianças, de outros adultos, né? Mas a responsabilidade da criança não é do catequista, do pai e da mãe, daquele que é responsável pela criança. Isso nós temos que ter bem em mente, porque são os pais os responsáveis, são os pais que deveriam estar introduzindo o seu filho na fé. O catequista vem como um suporte, ele vem como um auxílio. Então, não é do catequista a obrigação de fazer a criança aprender a rezar, não. Ele vai transmitir aquilo com conhecimento, com o seu testemunho, que pode ser feito. Porém, pai e mãe, vocês têm a responsabilidade, vocês são muito responsáveis, são as primeiras testemunhas, são as primeiras pessoas que seu filho vai ter contato e ele vai seguir o seu exemplo. Então, pai, ensinar a criança a fazer uma oração, o nome do pai, rezar um Pai Nosso, é uma coisa boa que você faz para o seu filho e para você também. Né? Porque é nossa responsabilidade. Eu também sou mãe, tenho 2 meninos e essa é uma responsabilidade que nós temos que assumir. Com certeza, é muito importante quando você coloca isso. Somos voluntários. A gente já ouviu muitas vezes aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Então, eu coloco muito isso. O pai às vezes fala, mas eu ensino meu filho não aprende. Eu falo para ele, vai na missa, ele não aprende, então o catequista vai lá e assume esse papel aí, né, Juliana? Fala, não, aí ele obedece o catequista. Sabe que um dia eu escutei uma coisa aqui mesmo, né? Santo de casa não faz milagre porque não é santo. Tá vendo? Porque se for santo, faz sim. Então vamos lá. Vem o quê? O exemplo. Exatamente. Né? Como o Evandro colocou. Se o pai não vai à missa, se o pai não participa de nada, como que ele vai falar pro filho? Vai, o filho vai ficar com medo de ir, porque fala assim, não, por que meu pai não vai? O lugar deve ser ruim, né? Como que eu vou num lugar que meu pai não vai, né? E essa criançada de hoje em dia tá dando um baile na gente, estão bem mais espertos, sempre tem uma resposta na ponta da língua. Com certeza. Então, pais, sejam exemplos para os seus filhos. Que tal levá-lo a partir de hoje para fazer a inscrição? Leve ele junto, fala, olha, aqui que você vai aprender a conhecer a história da igreja, a história do próprio Cristo. Leve seu filho para fazer a inscrição. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Diocese em Movimento neste sábado. Até já. Estamos apresentando Diocese em Movimento.
Está chegando o primeiro grande evento do ano. Quem já foi, sempre volta. Se você ainda não foi, esta é a sua vez. 22ª Caravana da Rádio Mensagem. Santuário Teotocos do Padre Marcelo Rossi e Dom Fernando Figueiredo. Aí vamos nós, dia 28 de março. Salve Maria! E você já pode garantir o seu lugar com a gente. Venda das passagens que lhe dá direito a uma linda camiseta com os nossos representantes. Ligue 3954-3000 e se informe. 22ª Caravana da Rádio Mensagem. Santuário Teotocos do Padre Marcelo Rossi e Dom Fernando Figueiredo. Aí vamos nós, dia 28 de março. Apoio Clarear Turismo, Qualivida Empório Natural, Restaurante Traíra e Companhia, Flora Terra, Farmácia de Manipulação, Posto 7 Estrelas, Toque de Casa, Comida Caseira. Realização: a Rádio da Diocese de São José dos Campos. Somos mensageiros do amor. Casas Buzo, cama, mesa e banho, qualidade e bom gosto. Casas Buzo, beleza e tradição em cortinas e persianas sob medida. Variedade em acessórios para cortinas. Faça um orçamento sem compromisso. Casas Buzo, sempre tem as melhores marcas com os melhores preços para você. Teca, Bitner e Jolitex, você encontra nas Casas Buzo. Tudo para o seu lar, em Jacareí e São José. Quando você bebe antes de dirigir, é mais ou menos assim como esta música. Começa devagar, mas pode terminar em batida. Se beber, não dirija. Uma mensagem da Prefeitura de São José dos Campos. Trabalho que toca a cidade. Você gosta de almoçar aquela comida que faz você se sentir como se estivesse em casa? Então você precisa conhecer a Toque de Casa. Marmitex tradicional e gourmet, salada e refrigerante de cortesia. A entrega é por nossa conta. Na hora do almoço, ligue 39621431 e peça aquela comida que tem o toque de casa. Trabalhamos também com salgados e nhoque recheado. Aceitamos todos os cartões, inclusive Sodexo e Verocard. Toque de Casa, comida caseira de verdade. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. 10 horas mais 28 minutos, de volta com o programa Diocese em Movimento. Hoje, sábado, dia 7 de fevereiro, primeiro sábado do mês de fevereiro, mês de fevereiro, que também vai passar rápido. Daqui uns dias tem aí carnaval, passa rápido. Lembrando que você é convidado também a participar de um carnaval diferente. Busque sua paróquia, sua comunidade e participe de um carnaval com Cristo, né? Deixa aí o mundo, vai buscar a Deus, curtir o seu carnaval de forma saudável. E neste sábado, no programa Diocese em Movimento, nós estamos recebendo o casal coordenador da Pastoral Catequética de nossa Diocese, a Juliana e também o Evandro, falando um pouquinho pra gente desta pastoral que é o alicerce na vida cristã. Muitas vezes você aí, pai, mãe, participou da pastoral catequética num outro período, numa outra época, houve algumas mudanças, mas você participou, como era bom, né? Na época era catecismo, né? Antigamente falavam-se catecismo, né? Eu participei da catequese, mas meus pais, meus avós já falam, eu fiz catecismo, né? Mas é o mesmo, viu? A catequese hoje é o mesmo que o catecismo lá de trás. E você que participou, hoje incentive o seu filho, a sua neta, o seu vizinho, um amigo a levar também. Agora, Juliana e também Evandro, a questão, a gente falou um pouquinho sobre a iniciação na catequese. Eu gostaria que você só reforçasse para os nossos ouvintes, então. Tenho um filho em casa, tenho lá meu netinho, eu quero colocá-lo na catequese. A orientação inicial para a gente dar procedência e seguirmos até a etapa da crisma. Primeiros anos de vida ali, qual que é a criança, né? Assim que começou a ir para a escola, tal, qual que é a idade de levá-lo para a pastoral catequética? No ano que completa 7 anos. Porém, devemos lembrar também que todo pároco é autônomo em suas decisões. De repente, pode começar com 6, ele pode
8, depende da própria paróquia, das pessoas, dos catequistas, porque às vezes não estão preparados para receber crianças que não estão sabendo ler e escrever direito ainda. Então é autônomo. Porém, a linha da diocese, 7 anos, né, começaria no ano que completa 7. Ou seja, completou em dezembro, 7 anos de 2015, pode levar seu filho para fazer a catequese. Bacana. Busque a paróquia, veja o procedimento em relação à questão de inscrições. Nós estamos num período propício a isso. Busque aí. E mesmo se você chegar na sua paróquia, né, aí não tiver no período, converse, explique a situação, fala, eu perdi o prazo, mas eu quero sim colocar tudo a questão de diálogo ali com a paróquia ou mesmo com o pároco, né? Lógico. Agora, aí estamos nessa etapa, entramos ali, podemos dizer, é primeiro ano, assim como na escola, como que é definido isso? Existe uma nomenclatura para essas etapas? Primeiro, segundo, terceiro ano e Eucaristia? Como que é isso? Módulo 1, 2 e 3. Módulo 1, 2 e 3. Isso. Nesses módulos, Juliana, o que é proposto para esses catequizandos até chegar à Eucaristia? O que eles... existe, assim, podemos dizer, uma estrutura, um planejamento para eles? Olha, durante esses módulos eles têm que aprender tais coisas até chegarem na etapa aí da Eucaristia? Na diocese aqui, nós temos a presença de um material que chama Alicerce. E esse material ainda ele existe e ele dá uma diretriz. Lógico que você pode ir um pouquinho mais, vai acompanhando de acordo com a sua paróquia, mas nós temos esse material sim, que é um material que dá um direcionamento para os catequistas. E tem o módulo 1, o 2 e o 3. Nesse tempo, a criança vai ter as orações, vai aprender um pouquinho das histórias de Jesus Cristo, vai aprender um pouquinho do Antigo Testamento, sobre o próprio santo, alguns, né, o próprio padroeiro da sua paróquia. Então ele vai viver o momento da Páscoa, vai ter todos esses momentos que a criança vai entender também, né, o que acontece. Agora, em relação a essa questão desses módulos, né, que eles têm aí, é realmente uma iniciação catequética, né? Eles vão aprender um pouquinho de cada coisa, né? Ah, mas por que existe Páscoa, né? Vai entender que Páscoa não é só por causa do ovo de Páscoa, vai entender essas diferenças também. Agora, por exemplo, meu filho participou aí, mais ou menos, né, nesse período aí, nesses 3 módulos. Como é que fica essa situação? O catequista ou mesmo o pároco tem autonomia de dizer assim: olha, o seu filho não vai receber o sacramento da Eucaristia porque ele não está preparado ou porque ele mal frequentou as salas de catequese. Fala um pouquinho pra gente, existe essa autonomia? Existe sim. Aliás, algumas igrejas colocam bem controlado o número de faltas, né? Porque existe uma chamada, porque, vamos pensar, se a criança não participou de todo o processo, será que realmente ela deve receber, né, esse sacramento? Ela não teria que estar preparada, não é verdade? Quando você recebe o 9º ano, alguma coisa, não tem que estar preparado? Na escola é a mesma coisa, né? Se você tiver um limite de falta, você não passa de ano, né? Como os populares falam, né? Então, se você não frequentou, você não teve esse conhecimento, né? Como vai receber algo do qual você não conhece? Né? O porquê disso? Não, tem que conhecer, gente. É muito importante. É importante que os pais levem os seus filhos na catequese, naquele encontro. É 1 hora por semana. Não é mais do que isso. Então, nessa 1 hora, levem os seus filhos para ele poder aprender um pouquinho. Agora, se tem falta, aí pode, logicamente, conversar com o pároco. Como já disse, todo pároco é autônomo. Mas, gente, vamos respeitar, né, o que a diocese está colocando. Até porque é 1 vez por semana, né, Evandro? Sim, só complementando, quando nós falamos o pároco é autônomo, é que o pároco ele é soberano sobre a sua paróquia. Então é claro, por exemplo, nós estamos falando de catequese. Muitos párocos nós conhecemos, excelentes párocos, então eles falam assim, não é só a catequese, eu acho que a catequese tem que ser dada com 5 anos, então se faz uma pré-catequese. Mas cabe ao pároco também decidir se essa criança, por exemplo, ela completou 7 anos e meio, completou 8. Então, o pároco, nós falamos, ele é não autônomo, ele faz parte desse corpo, que é a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Ele está ligado a Dom César, ele é obediente a Dom César. Então, mas só que sobre a paróquia dele, ele é soberano. Então, ele pode mudar um pouco ali a data, pode mexer um pouco no conteúdo, pode completar esse conteúdo. Mas é claro, a criança ela tem que saber o mínimo, que são
pressupostos básicos que a igreja oferece. Porque a pessoa ali vai receber a comunhão, que é um sacramento. Se ela não entende o que é aquela partícula, o que é a hóstia, por que ela receber? Então cabe depois um critério de avaliação interno da paróquia, o que a criança realmente precisa estar sabendo para receber essa primeira Eucaristia. Com certeza, até questão postura, entre várias coisas, né? A gente, para receber o sacramento, é um sacramento, o segundo sacramento que a pessoa recebe com muita importância, né? Então, se não entender, fica difícil. Agora, Juliana e também Evandro, nós estamos falando aqui da primeira Eucaristia, mas vocês já receberam, têm conhecimento como coordenadores ou mesmo catequistas de casos de crianças que chegaram para fazer inscrição, mas nem o batismo tinha? Como é que a pastoral catequética trabalha essa situação também? Então, durante esse processo de aprendizado, vamos dizer assim, catequético, a criança que não recebeu ainda o sacramento do batismo, ela pode sim estar recebendo. Porque ela já vai estar num processo, ela já vai estar naquele ensinamento, ela já vai até entender o que é o batismo. Os pais vão poder ter a oportunidade de fazerem a formação que é dada pela paróquia para quem os pais e padrinhos, né? Quer dizer, então tem essa possibilidade e durante esse processo ela vai receber o batismo. Então não impede. Então, de jeito algum. Se o pai ou mãe não batizou o seu filho ainda, não está nessa faixa aí de 7 anos, então vai lá, coloque, e aí recebe os 2 sacramentos próximos. Isso, pode, dependendo da paróquia. Tem paróquia que dá 1 ano antes. Mas tem paróquia que está dando no mesmo ano que a criança vai receber a primeira Eucaristia. Mas ela tem que receber o sacramento do batismo antes de fazer a primeira Eucaristia. Bacana, então tá vendo só como é importante, né, essa busca por uma pastoral que vai auxiliar você a receber os sacramentos. Ainda falando sobre sacramentos, a criança vai lá, né, completou o 3º módulo, fez a primeira Eucaristia que ela tanto esperou, porque as crianças ficam ansiosas, né, Evandro? Acho que vocês como catequistas, as crianças ficam fazendo várias perguntas, são curiosas, né? Sim, não, é excelente. O interesse das crianças é fora de série. Muitas crianças, realmente, elas têm um amor pela igreja, um amor pela Eucaristia, aquela curiosidade, quando que eu vou poder receber a primeira Eucaristia. Mas também vale muito do estímulo que elas têm em casa. Do pai e da mãe dar importância a essa primeira Eucaristia. Porque a criança é assim, a gente pode classificá-la como uma esponjinha, assim, sequinha. Mas quando você encharca ela de água, ela fica cheia de água. Então, a mesma coisa. E a criança, ela não tem quem confiar. Por mais que a criança hoje é tão desenvolta, é muito ligada à informática, em meios de comunicação, só que a criança ainda tem como referência os pais. Os pais são a primeira referência da criança. Então, para a criança saber o que é bom, o que é certo, o que é errado, é o pai que vai dar o primeiro direcionamento. Então, se o pai estiver disposto a ensinar e mostrar que realmente participar da igreja é gostoso, que é tão bom esse contato com Jesus, que a igreja católica, a nossa igreja, é a certa, é a única, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então a criança, logicamente, agora quando o pai e a mãe não dão apoio nenhum e só querem receber a Eucaristia por receber e a família não é uma família ligada à igreja, fica mais difícil o trabalho do catequista. Mas mesmo assim, nós podemos trabalhar. É que eu falei, o nosso dever, os catequistas são como Felipe. Aquela história de Felipe e Eunuco. Eunuco, ele queria aprender sobre Deus. É uma criança. Toda criança, por mais que ela não tenha estímulo em casa, ela quer aprender. Ela está ali, ela quer aprender. Cabe a nós, catequistas, nos formarmos, termos o nosso querigma, realmente experimentarmos Jesus e passarmos essa experiência tão gostosa, que é conhecer Jesus Deus, Jesus na nossa vida, os milagres que Jesus faz, as bênçãos que Jesus derrama. Mas nós temos que mostrar que é bom para a criança realmente sair da catequese, mesmo sem o apoio dos pais, e falar, nossa, olha como foi bom. E às vezes, pela criança, ser a porta de entrada de toda aquela família. Às vezes a família está afastada. É aquela história da nossa igreja católica, nos começos aqui na América. Os padres, só abrir um parênteses, os jesuítas vieram para cá, e como trazer os índios de outra língua, e como catequizá-los, se era uma língua totalmente diferente, costumes totalmente diferentes. Aí os nossos santos padres jesuítas, que o nosso Papa atual, o Papa Francisco, é jesuíta, eles tiveram uma didática fenomenal. A didática foi trazer as crianças. Então a criança era a porta de entrada de salvação de cada família indígena. E cada criança, ela vinha pelo quê? Pelo cânone, que era o canto, que os jesuítas cantavam, as crianças gostavam,
e começavam a participar. E assim as crianças eram iniciadas na vida cristã. E com isso, todas as missões eram constituídas nisso, que foi um resgate daquelas famílias indígenas, introduzidas na cultura cristã, mas a porta de entrada era a criança. Então nós, catequistas, o nosso papel como é importante na sociedade, que eu falei, os profetas, o profeta dos novos tempos, de trazer através dessas crianças muitas famílias que estão perdidas, famílias que nem sabem por que colocaram a criança na catequese, porque acha bonito, ou porque é cultura, ou porque é até uma tradição de família, e resgatar essas famílias através das crianças. Com certeza, ser um catequista em casa também, né? Às vezes o pai acha que só o sábado vai resolver tudo, ou um dia da semana. Às vezes esse pai pode seguir isso em casa e, quem sabe, se tornar até um catequista futuramente e auxiliar outras crianças, né? Com certeza. Agora, falando um pouquinho em relação a essa questão até de catequista, antes da gente passar para a próxima etapa, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a esses catequistas da nossa diocese. A gente está falando da importância deles, que tem toda uma responsabilidade compartilhada com pais ou responsáveis, mas quem são esses catequistas da nossa diocese? Eles passam por uma formação, ele tem que ser formado em alguma área ou não? Basta ter boa vontade e também participar das formações? Bom, não precisa ser formado para ser catequista, né? Ninguém precisa estudar catequese e fazer uma faculdade de catequese. Tem que ter a boa vontade e o testemunho. Com certeza os nossos catequistas são sempre cristãos, que estão ali na comunidade, que já participam, que estão ativos na comunidade e que recebem esse chamado, que escutam até o próprio coração, dizendo, poxa, eu sei um pouquinho, eu vou passar. Mas lógico, são catequistas que têm o quê? Testemunho. São catequistas que procuram sempre testemunhar a fé em Jesus Cristo. Mas a diocese e as paróquias, todos também dão formação. Paróquia, quase todas as paróquias aqui na região, o que meu marido falou é muito verdade, nós estamos uma região muito rica. Os padres aqui são muito, mas muito preocupados com a formação do catequista. Então, todas as paróquias acabam dando formações para os catequistas, principalmente agora no começo do ano. Fora isso, nós temos as formações por região 1, 2 até a 7ª, que são todas regiões que também recebem formações, e temos as formações ainda diocesanas também, que nós teremos esse ano 4 formações diocesanas. Então, o catequista também recebe bastante formação para poder estar trabalhando aí com as nossas crianças e jovens. O processo de formação é livre de cada paróquia e é responsabilidade da paróquia. Então, tem vários estilos de formação. Tem algumas paróquias que nenhum catequista começa se não tiver um ano de formação. Então, uma formação continuada, até paróquias aqui em Jacareí mesmo, que eu tive a oportunidade de visitar, muito bonito, fizeram uma formação inteira de um ano. Se eu não me engano, acho que é Nossa Senhora de Guadalupe. Também tem várias aqui em Jacareí. E é muito bonito esse exemplo. Então, após um ano, o catequista é formado. Agora, outras não. Outras a formação é de outras maneiras. Outros catequistas já vieram formados, como eu falei, a diocese, ela abriga muitas pessoas de outros estados, como Minas, Rio de Janeiro, e essas pessoas já vêm com uma formação, mas também temos a formação de RP. E agora, nesse início de ano, muitas regiões, região 3, região 5, até peço desculpas a alguma região se eu não estou me esquecendo, mas estão fazendo a semana de catequese. Então, elas estão se unindo, essas regiões que a gente define como região pastoral. O que seria uma região pastoral? A gente divide toda a diocese e a gente loteia em 7 regiões. Então são 7 regiões pastorais. Tem uma região central, que é a região 1, aí tem uma outra região que é 2, e assim vai. Até a região 6 e 7, que são aqui as regiões de Jacareí, Santa Branca. E nessas regiões está tendo agora, meio que comum, todas elas fazendo uma semana catequética. Eu estive numa formação agora, semana passada, no Jardim Oriente, foi muito bacana, no qual nós participamos dessa região, que foi a região 5, e foi interessante o papel do catequista. Uma das senhoras lá, muito bem falado, falou assim: nós temos que amar os nossos catequizandos como se fossem nossos filhos. Isso é fenomenal. É você estar nesse contato e ensinar. Por quê como nosso filho? Porque para o nosso filho a gente quer o melhor. A Bíblia mesmo fala em vários momentos que se uma pessoa ruim quer o melhor para o filho, porque quem não é de Deus não quer. Então nós, como catequistas, temos que colocar ali naquele indivíduozinho ali que está se formando, gerando por o nosso melhor. Como a gente quer dar o melhor para o nosso filho, também dá o melhor para o nosso
catequizando. E só um último comentário, mas também a diocese propicia formação. Nós teremos esse ano formação para catequistas a nível diocesano e também começaremos com um grande evento, dia 21, se vocês quiserem anotar em suas agendas, dia 21 de março, logo após o feriado de São José, dia 19, nós teremos a grande presença do padre Luiz Alves de Lima, que é considerado nosso grande guru da catequese, não só a nível diocesano, não, é a nível latino-americano. Ele participou do último sínodo em Roma, junto com vários arcebispos. E esse padre Lima ele vai dar o nosso pontapé inicial. Aonde será? Será na Univap localizada no Urbanova. O evento será das 8 da manhã às 18 da tarde. E esse evento será o dia inteiro, onde nós poderemos trocar muitas experiências com o padre Luiz Alves de Lima, que é considerado por toda a nossa CNBB como grande guru. E isso nós presenciamos até no seminário que nós tivemos semana passada. Então, eu convido a todos, dia 21 de março, o nosso grande kickoff aí, o nosso início da catequese a nível diocesano. Bacana. Vamos a uma participação, Robson, falar com a Noêmia. Noêmia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem? Qual bairro, Noêmia? Igarapés. Igarapés. Obrigado pela ligação, Noêmia. Pode fazer sua pergunta, sua colocação, por favor. Viu, Vanessa? É assim, ó, eu queria saber por que a minha filha tenta catecismo com o meu neto desde o ano retrasado. E não tem catequista, quando vai fala que ele não tinha idade, ele já está com quase 9 anos. E aí, quer dizer, fica ruim para a criança, porque ele quer fazer. E vocês... Só que o pessoal não dá liberdade da gente querer fazer conforme é para ser certo. E a senhora chegou a buscar a paróquia para conversar, dona Noêmia? Sim, a gente já foi. Agora, esse ano, eu vou procurar de novo a moça lá responsável por isso, porque a minha filha trabalha, não tem tanto tempo, para poder ver se põe. O menino já vai fazer 9 anos. A gente quer ensinar, mas não tem como, porque o catequese mesmo não... Mas a alegação delas, dona Noêmia, é que não tem catequista, é isso, na paróquia, suficiente? Então, e a minha filha levava, e aí a catequista não vinha, porque estava assim, estava assado. Ah, bacana, dona Noêmia. A gente vai estar dando para a senhora aqui uma orientação, tá bom? Obrigado pela ligação da senhora. Tchau, tchau. Tá aí a dona Noêmia, que é uma avó, né, preocupada. No caso, a orientação nesse caso é buscar o pároco, conversar com o pároco a situação. Ela disse que a catequista, inicialmente ela disse que não tinha, eu imaginei que não tinha quantidade, porque ao mesmo tempo que nós temos muitos catequistas, a gente tem poucos pela quantidade de criança. Mas depois ela falou que a catequista não ia. Como é que fica essa situação? Vocês também cobram essa questão como coordenadores dos catequistas, a responsabilidade? Primeiro, nós agradecemos a sua ligação, dona Noêmia, e que bonito exemplo, a avó. Muitas vezes os pais estão afastados, mas os avós se preocupam com a educação religiosa. Parabéns, dona Noêmia, parabéns a todos os avós aí, com essa preocupação de inserir o filho na vida cristã, o neto. Agora, se a paróquia não propicia aula de catequese, é uma questão, assim, delicada, mas nós viemos de uma outra diocese, que era a diocese de Campinas, e na diocese de Campinas tinha algumas paróquias que realmente não tinha pastoral catequética. Nesse caso, se deveria procurar uma paróquia mais próxima. Essa não propicia, teria uma outra, porque a catequese, às vezes, é delicada e fica em cargo do pároco. Então, se na sua paróquia mais próxima não há, procurar uma outra, porque está em tempo. O menino tem 9 anos, ele tem total... Até eu vou pedir para a Juliana completar a questão. Eu acredito que primeiro a senhora deveria procurar novamente o pároco e explicar a situação. Porque de repente tem um outro dia, às vezes essa catequista estava passando por algum problema, alguma situação que fora do comum, e ela teve essa situação de acabar faltando nos encontros. Então, conversar com o pároco, expor o problema da senhora. Se caso o pároco não oferecer nenhuma outra oportunidade, aí sim a senhora procura uma outra paróquia, né, para poder colocar, porque o seu neto já poderia sim estar na catequese já, né? Então... E o que foi colocado pela Juliana, muito bem colocado, nesse caso procurar diretamente o pároco. Porque às vezes a gente procura outras pessoas e as pessoas não têm informação.
E o não pároco tem a formação direito, né? Aí o pároco é a melhor pessoa, porque às vezes pergunta para um ou para outro, a pessoa não sabe direito. Ele é autoridade na paróquia, né? Exatamente. Até o momento, né? Ele é autoridade. Então, busca autoridade, converse com ele, fala, aconteceu isso, esse ano eu quero colocar, o senhor pode me ajudar? Não ajudou, aí você vai até uma paróquia próxima, procura, enfim. Não deixe de colocar o seu neto na catequese, que essa sedento, né? Você quer colocar essa sede de levá-lo a buscar a Deus, é muito importante. Vamos a um rápido intervalo, Robson? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Diocese em Movimento. Até já. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Casas Buzo, cama, mesa e banho, qualidade e bom gosto. Casas Buzo, beleza e tradição em cortinas e persianas sob medida. Variedade em acessórios para cortinas. Faça um orçamento sem compromisso. Casas Buzo, sempre tem as melhores marcas com os melhores preços para você. Teca, Bitner e Jolitex, você encontra nas Casas Buzo. Tudo para o seu lar, em Jacareí e São José. Tá velho? Troca. Tá usado? Muda. Tá fora de moda? Renova. Na Goldfinger é assim. Você começa o ano com tudo novo. Seu relógio e óculos solar ou de grau valem R$50 na troca por outros novinhos. E sua joia usada é avaliada pela cotação diária do ouro. Mas é só em janeiro e fevereiro. Vá a uma loja Goldfinger e aproveite. Ano novo, vida nova. Promoção Tudo Novo Goldfinger. Na hora da fome, você pensa naquela comidinha caseira que te faz até lembrar de casa. Esta comida deliciosa você encontra na Toque de Casa. Marmitex tradicional e gourmet, refrigerante e salada de cortesia. A entrega é por nossa conta. Trabalhamos também com salgados e nhoque recheado. Ligue 39621431. Aceitamos todos os cartões, inclusive Sodexo e Verocard. Toque de Casa, comida caseira de verdade. Olha o Odontonog aí, gente! Consuelo já está de aparelho. Até seu Vicente implantou um dente. Irene tratou da TM. Mané sem o siso acertou o sorriso. De ortodontia, carecialia, documentação e de manutenção. Toda essa gente hoje anda contente. Saúde na boca e brilho nos dentes. Só na Odontonog todo mundo pode. Odontonog, aparelho ortodôntico mais tratamento dentário por R$ 89,00. Fone 3953-7070. ANS 46006597. É o paraíso para o seu sorriso. Jacareí Shopping, o espaço de entretenimento mais frequentado em Jacareí. Variedade, estilo e bom gosto. Jacareí Shopping, seu shopping de cara nova. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. 10h mais 53, de volta com o programa Diocese em Movimento neste sábado, dia 7 de fevereiro de 2015. Hoje conversando sobre a pastoral catequética. Pois bem, falamos sobre a primeira Eucaristia, então módulo 1, 2 e 3, chega a primeira Eucaristia. Na minha época, lá nos tempos idos, né, nem tanto, mas na minha época existia perseverança. E eu ouvi, né, eu fiquei sabendo, né, que parece que a diocese teve uma alteração e que não existe mais esse chamado tempo de perseverança. Eu gostaria que vocês explicassem isso um pouquinho para mim, porque eu fiquei em dúvida, eu acredito que muitos pais também, que não tenham buscado mais informações, também ficaram em dúvida, Evandro. Que o ideal seria nós termos uma catequese continuada. A criança, ela entraria com qualquer idade e ficaria até a idade adulta. E sempre tendo uma renovação de ensinamentos. Mas, o que nós verificamos, e o que a CNBB verifica também, que esse processo precisa ser contínuo. Então, quando se tinha a perseverança, meio que loteava, meio que, como se diz, fazia uma ruptura. Então, a criança se formava, ou, teoricamente, para as pessoas que estão afastadas da igreja, se forma, tem a formatura da primeira Eucaristia, tem a formatura do Crisma. Então a perseverança não era algo tão necessário, algo tão importante, porque não tinha uma formatura, porque as pessoas não tinham a ideia do sacramento.
Mas, fora os sacramentos, os sacramentos são importantíssimos na nossa fé, na nossa igreja. Mas o importante também é a formação continuada dessa pessoa. Então, para não ter essa ruptura da criança fazer a primeira comunhão, depois sumir e voltar só no crisma, a ideal seria a formação continuada. Então, o que se fez? Se estendeu um pouco a catequese. A Juliana vai explicar melhor para vocês. Se estendeu um pouco a catequese e entramos agora na parte crismal. Tá? Então, na verdade, não tem mais a perseverança. Tá? Nós temos o quê? Terminou a primeira Eucaristia, fez lá os 3 anos, né? As 3 etapas, vai direto para a crisma. Então agora não tem mais esse período entre os 2 sacramentos. Não tem mais, né? Porque o que estava ocorrendo? As crianças terminavam a primeira Eucaristia, saíam. Aí depois poderia até acontecer de voltar ou não. Então, para nós não termos mais essa evasão, colocamos então as crianças agora direto no eixo crismal. Bacana. Então, por exemplo, agora a criança aí chega nesse eixo crismal. Existe também alguns anos, alguns módulos. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente. Porque com isso, por exemplo, uma criança que entra aos 7 anos, ela faz a sua primeira Eucaristia aí com 10, 11 anos. E aí ela já vai fazer a crisma com uma idade menor, é isso? Como é que ficou isso? Exatamente, né? Ela vai acabar fazendo com uma idade. O meu menino mesmo, né, tem 9 anos, vai completar 10 e está entrando no primeiro ano da crisma. Estranho, porque na nossa época, na minha época, né, tinha que ter 14 anos. Porém, fique bem claro que a CNBB no Brasil coloca que a idade crismal, a criança tem que ter, né, no mínimo 12 anos para receber o sacramento da crisma. E quanto tempo é de 3 formação? anos. 3 anos São também. 3 anos também. Então, a criança entra, né, se tiver, né, se não, e isso não impede quem tenha 9, quem tenha 10, enfim, de entrar, mas a diocese, o ensinamento é que no ano que completa 7 anos, ela vai entrar, vai fazer 3 anos, que são os módulos 1, 2 e 3, faz a primeira Eucaristia no 3º módulo, depois já entra para o eixo crismal, mais 3 anos. Então, no total, chega a ser uns 6 anos de formação, se assim podemos dizer, Juliana? Exatamente, uns 6 anos de formação aí do recebimento da fé. Bacana. Né? Lembrando que esses são os sacramentos da iniciação cristã, que é batismo, primeira Eucaristia, né, que é a comunhão, e a crisma. São os 3 sacramentos da iniciação cristã. Bacana, então para os pais não se assustarem, né? Ah, meu filho ainda tem 11 anos, já está indo para fazer crisma. Calma, ele vai ter 3 anos de formação. 3 anos, isso. Bacana. Agora, para quem está nos acompanhando, pai, mãe, avô, avó, enfim, que não receberam todos os sacramentos e quer voltar para a pastoral catequética, o adulto, ele pode também buscar a pastoral? Com certeza, não só pode, como deve vir à igreja, porque a nossa igreja está de braços abertos para receber você. E a orientação é a mesma, buscar a paróquia. Buscar a paróquia, sempre. E tem a diferença, né, que o catecúmeno, quando ele já está na idade adulta, tem um catequista que vai estar trabalhando com ele. Então não vai ser esse mesmo processo de 6 anos. Não precisa se preocupar. Falar, nossa, agora eu já estou com 18, 19 anos, vai fazer 6 anos. Não se preocupem. Vocês vão ter o próprio catequista que vai fazer um outro trabalho com vocês. Porque vai ser encontros individuais. Só você e o catequista. Que ele vai passar toda essa formação também. Porém, no ano... algumas paróquias, eles fazem uma formação de catecumenato, nós chamamos de catecumenato, mas seria a formação de catequese adulta, às vezes não individualizado. No caso, temos algumas paróquias que fazem trabalho em grupo também. São minoria, mas temos. Mas aí, o trabalho de catequese adulta normalmente leva 1 ano. Não são 6 anos. Claro, depende da paróquia, estender um pouco mais, 2 anos, mas... pode ficar tranquilos, adultos que querem voltar a receber os sacramentos, não são 6 anos, são um tempo menor.
Bacana, que bonito. Já pensou você aí, pai, mãe, receber o sacramento? Fala, olha, meu filho, eu também recebi, você recebeu, vai receber, eu também recebi. Que bacana. Agora, rapidamente, existe algo na nossa diocese, eu já ouvi falar sobre a catequese da diversidade. Ainda é algo pequeno, né, pelo que a gente sabe, até pela falta de catequistas preparados para isso, mas as pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência, tem algum lugar que elas devem buscar ou mesmo entrar em contato com vocês? Isso não é um assunto muito assim claro para todas, numa realidade, vamos dizer assim, para todas as paróquias. Porém, vamos lá, algumas paróquias até oferecem uma pessoa que esteja mais preparada para receber a pessoa com uma certa dificuldade, tá? Né? Então, mas não são todas as paróquias. O certo é procurar o pároco, porque dependendo, pode até estar junto, né, numa outra turma. Já vi crianças com síndrome de Down fazendo catequese normalmente dentro de uma sala normal e fez primeira comunhão, que isso é uma maravilha, né? Com certeza. Então, agora só reforçando em relação ao ano inicial de catequese. A diocese diz que é no ano que completa 7 anos, mas cada paróquia pode adotar, cada pároco pode adotar a idade que for a ele definida, é isso? Isso. Bacana, então tá bom. Então a gente recebeu uma participação aqui, não tem o nome, a pessoa falando que ela fez uma formação que disseram que é no ano que completa 8 anos e não 7 anos. Então isso varia de acordo, é isso? Varia, isso. Tem uma diferença aí, dependendo da própria paróquia, né? Mas o ano com 7, né, a criança já pode estar procurando, né? Você adota 7 anos porque a criança normalmente já está lendo, escrevendo. Para facilitar até o trabalho do catequista. Como eu falei, tem algumas paróquias que tem até pré-catequese, que a criança pode começar com 5 anos, que aí são trabalhos lúdicos, aí não requer da criança uma exigência de ler e escrever. Mesmo assim, acaba sendo o trabalho até de pré-catequese com 7 anos, né? Por isso, né? Bacana. E por isso estão entrando com 8 anos na primeira etapa. Bacana. Gente, eu gostaria muito de agradecer que vocês possam voltar em outra oportunidade para falar um pouquinho mais dessa pastoral tão maravilhosa aí, que a gente sabe que tem vários temas ainda, mas eu gostaria de agradecer, Juliana, obrigado por esse trabalho de vocês que com certeza ajuda tantas famílias aí a se crescer e fortalecer na fé cristã. Obrigada e bom dia. Bom dia, obrigada também pelo convite, né? Desculpa um pouco nervoso. Imagina. Primeira vez participando, assim. Primeira de muitas, viu? A gente fica meio agitada aqui nos papéis, mas vamos lá. Imagina, muito obrigada. Evandro, muito obrigada. A gente chegou ao final do nosso programa, mas até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou nesse sábado. Continue agora com Panorama Esportivo. Ótimo final de semana para você. Fiquem com Deus e até mais.